face in your face. Ô pessoal, só me diga se o áudio tá bom, gente. Me digam se o áudio tá bom, por favor. Vocês dizendo se o áudio tá bom, a gente vai poder conversar. Daí, Leandro, oi, tá ótimo. É que eu tô fazendo aqui no tablet, porque eu sou cega. Oi, gente, eu sou meia cegueta, gente. Daí eu vou poder chegar e ver. Pessoal, gente, 26 pessoas na live, já. Estamos prestigiados. Estamos. Gente, a gente inventou essa live assim. Hoje nós estamos de plantão, eu e o André, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Luana, sou auxiliar de medicina legal aqui no IGP de Santa Catarina. Ai, obrigada, gente, obrigada. Que bom que o áudio tá legal, tá? E esse é meu colega de trabalho, o André Gargione. Ele é neurologista e médico legista e ele topou a gente fazer essa live assim na loucuragem, tá? A Luana acabou me fazendo uma surpresa, porque ela chegou de hospital fazer uma live à noite, mas eu não estou preparado para nada, mas aí ela disse, não, vamos fazer, acho que o pessoal quer fazer algumas perguntas, vai ser absolutamente improvisado. Espero que seja legal. Ai, ó, boa noite, ó. Como tá o plantão aqui? O Rodrigo perguntando, tá calmo, né, André? Aí, Rodrigo, é assim, ó, a gente nunca diz que o plantão tá calmo porque parece que os ventos mudam. É verdade. Quando a gente tem isso, tá? Então, o plantão é sempre um plantão porque a gente fica com aquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer, o telefone toca, nunca é tão calmo, a gente nunca está totalmente relaxado. Mas, para ser verdadeiro, hoje foi assim, um dia tranquilo. É verdade. Né? De causos assim, mais sossegados, não teve muita tragédia. Estamos passando uma sexta-feira... Por enquanto, boa. Por enquanto, boa. Não Espero que vamos... seja boa, porque como a gente vai dormir aqui também... Também. Eu também vou dormir, então... Quando a gente deita, esse é o problema, né? O chato é quando você deita e quer dormir, que vem aquele sono terrível. Aí quando te chamam de madrugada, 1, 2, 3, 4 vezes, daí porque no caso, gente, o médico legista, como ele faz exame de lesão corporal flagrante, né, André, e tudo, a polícia vem, ele é solicitado, né? No meu caso, eu auxilio ele em caso de estupro, quando vem alguma vítima fazer exame de estupro, aí ele me chama, eu preparo tudo e auxilio ali, confortando, posicionando, né, no caso a vítima, para fazer o exame de estupro. E vou na ocorrência caso eu seja acionada, tá? Alguém quer fazer pergunta? Já vamos começar. Geralmente, finais de semana, há maiores ocorrências, foi o Rodrigo que perguntou. Olha, Rodrigo, é variável, né? Digamos assim, ó, como a Luana explicou, por exemplo, assim, vamos imaginar que tem um óbito, né? A dinâmica do ML é interessante, porque, por exemplo, ó, tá aqui a Luana e se toca aqui um chamado do plantão, por exemplo, vamos imaginar um óbito, aleatoriamente pensei Alfredo Wagner, ou até no interior de Alfredo Wagner, ela vai ter que ir e pode ir para o Cafundó do Judas, sabe? Então imagina, você vai chegar Alfredo Wagner, vai entrar na estrada lá no interior e buscar o corpo. Além disso, vai acompanhado geralmente de um perito criminal para ver o local do crime. Então, assim, um termo que nós utilizamos aqui, a linguagem nossa, por exemplo, a localística. Aí a Luana faz a perinecroscopia, o que está em torno do cadáver, já para coletar as primeiras informações e vem. Então, imagine, às vezes, isso demanda um tempo enorme, né? Sim. 3, 4 horas, 5 horas. Então, imagine se tiver o azar de ter um evento desse aqui e às vezes um outro lá em Bom Jardim da Serra. E eu fico aqui. Eu fico aqui, por exemplo, para casos de violência como Maria da Penha, né, que são flagrantes, os presos, né, que tem muito preso, então no final de semana dá mais preso, embriaguez, estupros, e aí depois também as necrópsias que nós fizemos juntos. Verdade. Daí quando eu chego eu trago toda a informação do local
pro médico legista, e tem peritos criminais aqui nossos que acompanham as necrópsias, né, André? E a gente toca o barco. Quer ver? Deixa eu ver aqui uma pergunta. O médico fica o tempo todo junto durante a necrópsia? Sim. Digamos assim, ó, a necrópsia, o auxiliar médico legal, então, por exemplo, quem vai fazer o concurso, a necrópsia é mais de vocês do que nós. Então, porque vocês vão estar... A dinâmica inteira, desde buscar o corpo e entregar esse corpo, fica toda para o auxiliar médico legal. Quando a gente vai ali na necrópsia, nós começamos juntos, né? Porque antes de preparar o corpo para a necrópsia em si, nós vamos observando o aspecto do corpo. Então, assim, quanto mais preservado tiver, então, por exemplo, a roupa, né? O odor que vai estar saindo, por exemplo, pode ter um odor característico de alguma coisa que nos chame a atenção, né? Por exemplo, do veneno, excesso de álcool, ou monóxido de carbono, queimaduras, então assim vai indo, né? Então você olha todos esses detalhes, aí depois eles retiram a roupa, né, toda do cadáver, o cadáver é despido, novamente ele é avaliado, aí o cadáver é limpo, né, depois de avaliado, fotografado, retirado impressões digitais, sangue, urina, às vezes do olho, humor vítreo, né? Então a gente vai fazendo toda essa rotina, aí prepara para a necrópsia, porque depois da necrópsia, aquelas lesões externas, nós mesmos podemos, entre aspas, destruí-las, né? Porque nós vamos fazer, daí 95% das vezes vai ser o auxiliar médico legal que vai abrir tudo. Eventualmente eu abro, às vezes não sei a Aline. Sim, a Aline, a Cris, o Eduardo. A gente abre, mas assim, é uma prática feita pelo auxiliar médico legal. É a nossa atribuição. E aí, quando a gente está ali dentro fazendo a necrópsia, é uma coisa dinâmica. Tem que parar, tirar foto, examinar, conversamos muito. O auxiliar médico legal é importantíssimo, porque ele tem um olho com o tempo. Imagina, quantos anos, Luana, tu está aqui? 7 anos. Né? Então, dá para... Meu Deus, quantas necrópsias teve? Quantos casos Sabe tem? que eu nunca contabilizei. Às vezes a gente tem que olhar assim... Fico calculando aí ao longo do tempo, eu com 12, 13 anos. Pois é. Meu Deus do céu, vai mais de 600, 700 aqui, né? Acho que sim. E o auxiliar às vezes faz mais, porque nós mudamos, estava num tempo que a gente tinha mais médicos do que auxiliar médico legal, às vezes se equilibra um pouquinho, ficam as coisas meio parecidas. Mas depois que você termina a necrópsia, o ato da necrópsia em si, abrir, ver tudo aquilo, vocês fecham, né? Eu já vou falar para os potenciais candidatos, né? Dão uma apresentação o mais digna possível para o cadáver e aí encaminham ele para o pessoal da funerária que vai, nesse momento, vai entrar aqui e vai vir buscar. Verdade. Então, em determinado momento, quando isso está acontecendo, a gente sai, vem aqui faz as anotações, fazer o atestado de óbito, anotações, ver a fotografia, porque cada necrópsia é dinâmica. Existem necrópsias mais simples, realmente muito mais simples, e existem necrópsias muito complicadas. Então, existem necrópsias que a gente vai fazer rápido e algumas, assim, a gente pode ficar horas e horas e horas. Verdade. Então, é uma dinâmica muito variável, o que torna também o nosso ambiente, de certa forma, nunca uma rotina. Né? A gente não faz... As coisas não viram rotina por aqui. Aqui. Boa noite. Lá é para ficar gravado, tá, Gabriel? É para ficar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pessoal, vocês façam pergunta. Qualquer coisa faço na caixinha de pergunta. Quer ver, ó? Como é o procedimento de corpo de delito no caso de violência sexual, André? Tá, então, por exemplo, hoje nós tivemos 2 casos de violência sexual. Então, a violência sexual hoje, ela tem uma legislação específica que pode ser determinado estupro, constranger alguém, né? Ou seja, constranger, a pessoa tem que ser submetida a um ato que é a prática libidinosa, né? O ato libidinoso contra a sua vontade, né? Mediante uma violência física ou psicológica, certo? Então, aqui o que acontece? Quando a pessoa vai e ele relata, seja um homem ou uma mulher, então tanto o homem quanto a mulher podem sofrer o estupro, né, o crime sexual, ela vai relatar primeiro para alguém, né, geralmente um conhecido, e vai numa delegacia especializada, se assim tiver. Dependendo da cidade, vai ter uma delegacia, aquela delegacia. Que lá nós vamos ter, geralmente, por exemplo, a delegacia da mulher, porque os crimes sexuais ainda são muito mais prevalentes nas mulheres. Aí vai ser emitida uma guia solicitando um exame, que na verdade seria mais ou menos assim, trocando em miúdos,
falando num português bem claro, eu conto algo e esse algo deixou algum vestígio em mim, eu fui impressionado, me causou a impressão, né? Como, por exemplo, se a gente imprime uma figura, essa figura vai ficar impressa naquela página em branco. E essa figura, ela vai revelar as nuances, as matizes do que foi, né? Ou seja, fiz uma figura de uma cruz, um arco geométrico, um cavalo, seja o que for. Ou seja, retomando para o nosso caso aqui, então imagine, se a pessoa contém a vítima, por exemplo, nessa região dos braços, se o local onde ela esteve, por exemplo, tem lesões do cotovelo, na região das costas, beijos de sucção, mordeduras na região das mamas e as lesões que ficam nas áreas genitais, nós vamos buscar isso tudo, inclusive material biológico. Esse material biológico é coletado nos locais onde tenha havido supostamente o ato libidinoso, né? Por exemplo, uma ejaculação na vagina, no ânus, no corpo da vítima, na boca. Às vezes na boca é um pouquinho mais complicado porque já fez um asseio, já limpou, deglutiu, né? É uma área mais difícil, mas na vagina, no ânus, ela fica muito mais tempo arrumada. Também o que acontece é que se a vítima tiver o pelo masculino, né, do agressor, dependendo da situação, a gente também vai coletar esse material que tenha, né, do pelo que ficou impregnado na mulher, a calcinha, ou qualquer outro objeto que tenha havido ou tido relação com o delito criminoso, né, com o fato criminoso. Então essa rotina, é claro que ela vai ter que exigir um pouquinho mais de sensibilidade, né? Hoje a gente veio aqui com a Luana e teve uma jovenzinha que se negou a fazer o exame de corpo de delito, né? O exame de conjunção carnal, porque ela na verdade tinha sofrido atos libidinosos diferentes da conjunção carnal, ou seja, sem introdução do pênis na vagina, e a gente respeita isso, sem prejudicar a perícia. Enquanto a outra também era bastante jovem, ela fica com bastante vergonha, né? Porque na maioria, muitas vezes é um homem que está fazendo o exame e isso causa constrangimento, né? Pudor. Daí, por exemplo, então a Luana, como mulher, ela faz todo aquele meio de campo para explicar como é que vai ser o exame, preparar o exame, a coleta do material que a gente faz em conjunto e armazenar esse material. Daí às vezes vem algumas palavras que eu vou falar para vocês, porque isso vale a pena para quem estiver estudando daí. É verdade. Como, por exemplo, cadeia de custódia, né? Isso aí é coisa que cai em prova, tá? E essa palavra cadeia de custódia, vocês quando estudarem, vocês não vai cair a ficha. Então assim, faz de conta que esse óculos aqui deixou impressões digitais do possível agressor na vítima. Ele colocou o dedo ali e tinha uma impressão digital. Quando pegar esse óculos, eu vou ter que coletá-lo enluvado, acondicioná-lo em um local que ele não seja contaminado, e a partir deste momento, por exemplo, esse óculos, que pode ter um vestígio de um crime, que esclareça esse crime, a identidade e a identificação da vítima, ele deve ficar preservado. Ó, tá aqui, ó. A gente vai lá, vou andar aqui para mim, por favor. Como se aqui, claro, estaria enluvado, né? Mas vamos supor. Ele estaria devidamente identificado, esclarecido o nome da vítima, o caso, qual é o suspeito, o que nós vamos procurar, e a gente mandaria para o laboratório forense procurar aqui nesse caso, aqui por exemplo seria para nós mesmos em Lages as impressões papiloscópicas, né? A nossa papiloscopista ia ter isso. Só que isso aqui não pode mais ser violado. Então isso é a cadeia de custódia. A Luana pegou, a Luana me entregou, eu mandei para o papiloscopista. O papiloscopista emitiu um laudo, tudo isso para chegar e ter prova final nunca pode ter sido violado. Então isso chama cadeia de custódia. Quer ver, pessoal? Eu vou fazer uma coisa aqui depois, coitadinho do... Olhem, gente, só para vocês verem certinho. Quando a gente pega aqui, a gente fecha, tá? Vamos supor que a gente está fazendo certinho a cadeia de custódia, tá? Vamos dizer que eu fechei bonito, tá? Para vocês verem como é que funciona esse pacote, é o seguinte, vamos ver se eu consigo mostrar certinho aqui. Olhem só, pessoal, como é que descola a cola do pacote. Então, se esse pacote for violado, a prova vai estar contaminada, ou seja, ela não tem valor.
ela deixa de existir. Tá? Então, assim, essa cadeia de custódia, todo o processo até a papiloscopista ter dito, olha, identifiquei uma digital, essa digital é única e ela pertence a tal indivíduo. E, ou seja, eu dou quase 100% de chance de que esse material aqui foi tocado por aquela pessoa. Então vamos imaginar o seguinte. Olha só como é que fica. Na cena do crime, a pessoa diz que o fulano de tal tocou e bate, ele teria que explicar como é que estaria a minha impressão digital naquele momento. Então você vai ligando os fenômenos do ato delituoso pelos vestígios que ele deixa. Então essa é a palavra cadeia de custódia, porque quando chegar ao juiz que vai apreciar, ou seja, ele vai entregar o delegado vai fazer o processo do inquérito policial, apresentá-lo ao Ministério Público, o promotor daí vai apresentar ao juiz e o juiz vai ter um convencimento baseado nas provas, sim, o fulano de tal foi o autor do crime em questão que a gente está tentando apurar. E esse passo todo vai chamar cadeia de custódia, que eles caem na prova. Então entenda assim, cadeia de custódia que nada seja maculado, nada seja manchado, nada seja prejudicado, ou seja, você vai acondicionar tudo perfeitamente até o momento que isso vai ser usado no devido processo legal. Viram que legal, gente? Quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui de pergunta. Que tipo de morte é aberto corpo, no caso o corpo e a cabeça, ou sempre tem que abrir o corpo e a cabeça? Por exemplo, assim, é facultado pela legislação do Código Penal brasileiro que o legista, se ele tem a causa e esclarecimento da morte pela visão externa, então imagina o cara passou um caminhão em cima dele, esmagou tudo, todos os órgãos estão para fora, não tem por que abrir, entre aspas, já está aberto. Tá? Então é uma decisão que se faz caso a caso, sempre com uma inclinação de que seja aberto, porque sempre que você abrir um corpo, você tem muito maior possibilidade de encontrar aquilo que tu está procurando ou até uma eventual surpresa. Tá? Então tem mortes que são muito óbvias, ou seja, uma coisa que eu quero declarar para vocês, que o legista ele está um pouquinho diferente, né? Nós aqui, a gente é uma equipe, tá? Ou seja, o nosso ato médico legal, ele é para esclarecer a causa jurídica da morte, não só a causa médica, porque a causa jurídica da morte, então lembra de outra coisa que cai em prova. Se ligue, anotem tudo. Causas jurídicas de morte são aquelas que são provocadas ou por acidente, ou por homicídio, ou por suicídio. Então são mortes violentas que se encaixam numa dessas três categorias. Então o legista, com o auxiliar médico legal, nós vamos formular um laudo cadavérico, um documento médico legal, que vai praticamente indicar, essa morte, por exemplo, foi um homicídio, por exemplo, 5 facadas nas costas. Eu não me mato com 5 facadas nas costas. Então eu estou dizendo assim, foi um homicídio. Foi um acidente porque as 5 facas estavam nessa posição, ele trabalhava no açougue e ele caiu ali. Isso é possível. Mas daí seriam 5 perfurações, por 5 facas diversas, e aí o elemento lá naquela perinecroscopia, então tudo isso dizendo, olha, é possível, extraordinariamente, que essa morte tenha sido um acidente. Por quê? Qual é a diferença de uma causa jurídica de morte assim? Se eu digo que alguém morreu por suicídio, não importa a causa, agora esqueço, ele suicidou-se, encerra-se o inquérito. Você não pode punir a própria vítima do ato, ele já está morto, ele encerrou a sua vida civil, ele não vai ser punido. Se é um acidente, você vai procurar culpa. O dono da empresa não cuidou bem e tal, ele vai ter uma morte, um fato culposo. Agora, se é um homicídio, é totalmente diferente a pena aplicada a um homicida. Então nós temos que ter esse cuidado. Então esse é a nossa objetivo jurídico. A gente é uma figura, a gente foi criado por causa dessa necessidade de esclarecer as causas jurídicas de morte. Senão a gente faria SVO. Serviço de Verificação de Óbito. Morreu de infarto, derrame, Covid, ou seja lá o que for. Tá? E nós não, são causas de morte violenta ou suspeitas, porque muitas vezes a gente faz aqui esse VO. A gente abre o cadáver, por exemplo, já pega um cadáver, pneumonia, tromboembolismo pulmonar, infarto cardíaco, aneurisma cerebral e assim por diante. Mas as circunstâncias do qual o cadáver foi encontrado não tinha-se como afastar
que ele havia morrido de uma morte natural. Quer ver uma das coisas aqui que perguntar aí? O AML abre o corpo e realiza alguns procedimentos sem a supervisão do médico ou perito? Não. Sou franca a te dizer, eu só abro o corpo a partir do momento que o André, o Eduardo Palma, a Cris, a Aline ou o Coruja estão aqui no IML e diz assim, Luana, pode abrir. Entendeu? Porque eles têm que... Às vezes pode acontecer de a gente abrir uma cabeça e demorar, porque ali o osso é espesso, é grosso. Então a gente pode demorar uns 10, 15 minutos. Eles não vão ficar 10, 15 minutos... mas eles não vão ficar 10, 15 minutos ali. Não, gente. A gente abre, eles vêm aqui, fazem algumas anotações, ou eles já estão vendo o corpo ali e fazendo as anotações pro laudo deles, tá? Mas no nosso caso, vamos supor que eles venham aqui, venham fazer alguma anotação, fazer qualquer coisa. A hora que eu tiro ali a calota craniana, eu já dou um grito lá da sala de necrópsia, o André sabe. André, tá aberto! E assim, a tua pergunta é importante, porque na verdade, a gente trabalha para os operadores do direito, que é o pessoal do direito gosta de usar essa frase, né? Operadores de direito, que são delegados, juízes, promotores, pessoal da Polícia Civil, Ministério Público. Ou seja, para a gente abrir e mexer em alguém, eu preciso ter uma guia. Entendeu? Boa. A gente cumpre ordens. Eu não posso abrir ninguém. Então, se chegou um corpo aqui, ele não tem uma guia solicitada por uma autoridade competente, que na prática quase sempre vai ser o delegado de polícia, que é o inquérito policial no Brasil deve abrir para isso, ou seja, quem tem que apurar esses crimes é o delegado de polícia, eu não posso abrir. Verdade. Entendeu? Esse corpo, então assim, nós não temos autonomia, nós somos cumpridores de solicitações. Isso. Tá? Então chegou aqui para a Luana, disse, olha, André, tem um corpo, ele veio, tem uma solicitação, então essa solicitação é importante e o delegado ele quer saber do que o indivíduo morreu. Então a partir desse momento que a gente tem a guia, nós vamos providenciar a identificação desse cadáver e vamos abri-lo. Porque teoricamente se a gente fizesse algo diferente disso, nós estaríamos incorrendo em um crime chamado vilipêndio de cadáver. É verdade. Tá? Então é um crime legal, você não pode fazer nada em um cadáver a não ser que você seja autorizado ou solicitado para isso. É a mesma coisa, uma pessoa vir com uma guia de lesão corporal e dizer, mas eu fui estuprada. Exatamente. Né? Isso, às vezes as condições aqui, elas são, imagina, nós trabalhamos com um ambiente hostil, tá? Nós trabalhamos sempre com a violência. Então ninguém gosta de sofrer violência e a gente queria nunca ter que trabalhar. Então assim, é engraçado, só contar uma coisa por fora, né? Se alguém diz assim, bom trabalho para mim, qual é o meu bom trabalho? Quando eu estou lá na minha clínica particular, não que eu queira ter doentes, mas imagina eu ficar lá o dia inteiro sem atender ninguém, era inviável para mim, como um médico privado. Mas aqui agora, nesse momento, se eu trabalhar muito, eu vou ter que estar vendo, vai ter estupro na cidade, gente sendo agredida, morte. Então assim, o plantão ideal de um legista, de um auxiliar médico legal era zero, a gente não fazia nada. Isso era bom trabalho. Então quando a gente não está trabalhando, é um ofício sempre trabalhando pelo que está ruim. Tá? Então essa dinâmica toda que a gente conta para vocês aqui, ela vai variando muito. Então imagina, as pessoas chegam aqui, tu tinha falado como do corpo de delito, né? Não basta a pessoa contar o que ela tem que ter falado para um delegado. E é engraçado assim, o laudo não pertence nem à vítima, nem a nós, pertence ao delegado. Por causa do inquérito, né? Tá? É um inquérito, o inquérito teoricamente ele é sigiloso. Tá? A não ser nós que estamos aqui, mas eu não posso colocar para a pessoa, então a pessoa pensa, mas teve lesão, foi isso. Não posso falar. O exame foi no teu corpo, mas não. Eu estou falando com o delegado, eu vou falar de uma maneira oficial com o delegado, tanto que ninguém pode vir aqui ao ML e buscar os laudos. É verdade. Ele vai ter que ir lá na delegacia. Quem autoriza é o delegado. O exame pertence ao delegado. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Luana, qual o caso mais marcante até hoje na tua carreira como a ML? Quer ver? Eu já falo contigo, tá? Então, os exames e laudos são entregues à Polícia Civil para que posteriormente siga aos autos de inquérito, né? Isso já comentaram aqui, certo?
Deixa eu ver aqui o que... A Grazi falou que a live tá uma maravilha. A Tá Grazi, excelente. A minha esposa? É, a tua esposa. Um abraço aí, Grazi. Um beijo. Ai, olha aqui, ó. Esta live está excelente, parabéns. Ela mandou aqui, querida. A mulher não vale. A amiga da Luana, minha esposa, ela vai dizer que tá bom demais, né? Olha. Deixa eu ver aqui uma mensagem. Qual o procedimento em caso de corpos não reclamados? Tá? No caso, quer responder? Não, pode falar você. Você é mais a tua parte. Tá, no caso de corpos não reclamados, o que a gente faz? A gente pede para a delegacia fazer a guia de não identificado. Vamos supor que não esteja identificado, ele não foi reclamado, não esteja identificado. Mas mesmo que ele esteja identificado, é feita uma guia para a gente poder fazer a necrópsia junto com o médico legista, porque ele só vai fazer a necrópsia caso tenha guia, que a guia tenha vindo da polícia. Então, a gente pede para a delegacia fazer a guia, a gente faz a necrópsia para a gente poder guardar ele dentro da conservadora. A princípio, a gente deixa mais de 30, 60 dias, caso a conservadora tenha espaço, tenha local, tenha vaga. Tá? E nesse meio tempo a gente já coleta sangue, urina, sangue para fazer o toxicológico e um suposto confronto genético. Impressões, ó, que nem eu sempre falo para vocês, eu tenho as minhas 5 certezas que eu tenho que coletar: sangue, urina, digitais, fotos e FTA. Sangue e urina para toxicológico, digitais para a Simone, para papiloscopia. Fotos para o laudo do médico legista e o FTA para um futuro confronto genético. Então eu deixo tudo guardado, eu deixo tudo acondicionado, mando para os locais onde tem que mandar e guardo o corpo na conservadora. Nesse meio tempo a Simone jogou no banco de dados as digitais para ver se vem algum, né, se vem algum identificado. Caso não venha, ela manda para os estados do Brasil, né, para fazer um confronto. E aí, enquanto isso, o corpo está guardado. E a gente divulga também as características físicas e a apresentação do cadáver. Tem as roupas, tudo. Possa ser reclamado por algum familiar. Daí vem as curiosidades. Às vezes aparece gente que quer ver cadáver que mente. Gente. Ó, o fulano e tal, não tem um corpo aí, daí não tem um corpo, então eles não dizem. Tem um corpo. A gente já disse, mas o que você quer ver? O corpo. O corpo que está aí. Mas o corpo de quem, né? O que ele é teu? O que ele é teu? Qual é? É um conhecido. É um conhecido de quem? Parente? Alguma coisa. Daí eles não dão características nenhuma, às vezes eles querem ir lá para ver o corpo. Pior é que é. Abra lá e eles olhem o corpo depois. Em algumas situações, como aparece na rádio, se a pessoa às vezes é meio antenada e tem esse instinto macabro, ela acha que não, é de um homem, por exemplo, 1,80 m, ele é claro, ele dá as características, a gente tem esse corpo aqui. Já é o fulano de tal, é um primo meu, às vezes eles inventam, né? Eles vão lá, abrem, olham, não era nada a ver com o fulano de tal que eu tinha, mas isso acontece. Então, histórias do ML, eles vêm aqui. Ó, esse daqui perguntaram ali, eu fui pegar até para vocês conhecerem, ó, os futuros colegas aí, tá? Esse daqui é o cartão de FTA, tá? É onde, ó, esse é o cartão de FTA. É onde a gente acondiciona as... Ó, o André tá com... Tá puxando. É um cansaço natural, não tem... Não, mas eu tô brincando. É que assim, ó, esse daqui é o cartão de FTA. Ó, tá. A pessoa tá mostrando a palma da mão, né? E aqui a gente acondiciona dentro desse círculo o sangue para um futuro confronto genético, pessoal. Nós temos 78 gente na live. Olha aqui, ó. Olha que bom, gente. Ai, que felicidade. Então, esse daqui é o FTA que perguntaram. Então, a gente coleta sangue, urina, digitais, fotos e FTA. O sangue que você tira já para o toxicológico, você sempre, ó, no caso, cada tubo de ensaio lá, cabe 4,5 ml. Eu tiro 10 ml. O que sobra, eu já vou depositando nesse círculo para deixar guardado. Tá, pessoal? Deixa eu ver outra pergunta aqui.
O AML pode fazer o exame de corpo de delito nos crimes sexuais? Não, não pode, tá? Por isso, quando é enforcamento, não se abre, mas se ele foi envenenado e colocado na corda, opa, olha o que falaram. Depende, né? Vamos colocar uma situação assim, quando existe o enforcamento, é por isso que é importante ter a perinecroscopia e todo o evento que está em torno dessa morte. Então, quando, por exemplo, vamos falar que vai a Luana lá e o perito criminal, o local do crime é avaliado. Se há sinais de luta, se existe bilhete, é colhido material, informação com todo mundo, se ele sofria de depressão, estava em tratamento para depressão, relatou o episódio, porque geralmente é muito comum o suicida já ter esse fenômeno. E outra coisa, quando você envenena alguém, geralmente existem outras características macroscópicas e outras características no elemento para que você, em se tratando de estar envenenado, morrer e daí colocar numa corda. E fica diferente as manifestações. As lesões pós-mortem, elas são diferentes das lesões que ocorreram durante o processo da morte, tá? Então, as marcas que nós procuramos, que são muito típicas do enforcamento, por exemplo, um sulco único, oblíquo, ascendente, interrompido, com apergaminhamento, a coloração da face. Por exemplo, se eu enforcar um cadáver aqui, ele não vai ter uma coisa chamada máscara equimótica de Morestan. Viu, ele povo? Não vai ter petequia de Tardier, ele não vai ter protusão da língua, procidência da língua, ele não vai ter ejaculação se for homem, ele não vai ter o livor de hipóstase que se tem. Então, assim, essa dinâmica, o que às vezes aparece para nós é mais simples. Verdade. Você olha e salta aos olhos, tá? Eu costumo dizer isso para os meus alunos, é uma frase que eu uso muito, a Grazi está me assistindo, sabe disso, que eu ensinei até inclusive para ela, que eu digo, o diabo mora nos detalhes, tá? Então nós procuramos esses detalhes. Então, assim, ter o olhar treinado para isso e saber que quando algo está fora da ordem, tá? Até o caminho da morte, eu preciso ter muito... Pensar que você tem que conseguir um veneno. Por exemplo, você não morre tão rápido com um veneno. Nós vamos ter que ter um veneno. Ou ele vai ser um carbamato, um chumbinho desse da vida que tem, ou comprado uma estricnina, eles causam lesões diferentes do enforcamento. Então você vai estar manipulando um cadáver, simulando uma lesão. A mesma coisa, eu pegar um cadáver e dar facada nele, não é a lesão que ele morreu por ferimento de arma branca, nem por um tiro. Também não é por estrangulamento ou enforcamento ou o que vale. Tá? Então, assim, por isso que abrir um corpo é que se a gente diz, olha, isso aqui não está batendo, essa lesão não é típica, não aconteceu, ele não tem, não é um cadáver típico de um enforcamento. Vão abrir. Aí a gente já colhe esse material, inclusive, como a Luana falou, gostei dos 5 dela ali. O sangue vai fazer uma pesquisa toxicológica, tanto das substâncias comuns da nossa prática diária, quanto as incomuns e improváveis. É verdade. Tá? Então, na urina também, porque isso vai estar circulando, e aí vai chamar a atenção. Então, eventualmente, eu posso corrigir, eu posso fazer um exame complementar de um laudo. Tudo bem, eu atrapalho uma investigação por um tempo, mas eu posso recuperar e depois eu aviso a autoridade policial, olha, apareceu aqui um veneno que eu não tinha eventualmente identificado e tal. Mas assim, é muito difícil você burlar tudo quando você faz os procedimentos e os protocolos habituais que se tem. E aí é uma coisa chamada experiência. Outra frase que eu falo e que vocês vão entender só ao longo do tempo, que eu digo assim, o diabo só é diabo porque é velho. Ah, viu? Tá? Então é experiência. Tá? Então assim, ó, até o Lionel Messi, quando tinha 17 anos, ele já era o Lionel Messi, mas ele não jogava como o Deco. O Deco era o titular e ele estava ali reserva do Deco. Tá? Ele é muito melhor que o Deco, mas não dava para ter. Então, se você chega no início, nunca viu o corpo, estudou tudo, você começa a pensar de tal maneira que às vezes você faz uma necrópsia simples, 500 horas. Tá? Então, assim, é incrível. No mundo da medicina, muitas vezes o cara diz, nossa, eu me consultei, o médico ficou consultando comigo 2 horas, porque eu não sabia nada. Ele ficou te enrolando 2 horas para fazer uma coisa que ele não precisava. Por exemplo, os americanos já dizem assim, 6 minutos, o cara não sabe o que é, ele pode ficar 2 horas, 3 dias. Ele está sendo só simpático, mas não competente. Então, uma necrópsia, muitas vezes, não é preciso assim, judiar tanto de todo mundo. Verdade. Ver porque tudo está ao entorno. Então, assim, se o auxiliar médico legal for preguiçoso, relapso, nunca estudar medicina, não gostar
de aprender. Então, por exemplo, a gente está lá com a Luana e às vezes eu falo lá um termo que ela não conhecia, eu sei que ela vai lá e estuda, anota, tal, lembra. Agora a gente começa a passar vergonha, porque se ela fala e eu não souber, e ela fica com aquelas pegadinhas lá, morreu do quê? Quando eu vejo ela, não me mostra isso, porque eu não quero errar, né? Porque é aquelas coisas. É porque ele é médico, eu sou auxiliar. Hoje ela me mostrou por um ácido. Ah, o ácido sulfúrico e o ácido. Eu não saberia, se eu olhasse aquilo lá, eu nunca vi. Faz 3 anos daqui, ninguém morreu vítima de lesão por ácido. A gente nunca pegou aqui, só que daí mas também é uma curiosidade. Existe uma coisa interessante na medicina legal, que você olha, você tem a foto, você tem como pesquisar. Então você joga em banco de dados. Então assim, aquela coisa, opa, isso aqui está estranho, está ruim. Eu não sei o que é, eu vou estudar. Por isso que a nós é conferido o direito de dar o laudo em 10 dias úteis, e que eu posso prorrogar sempre que eu quiser, enquanto eu estiver procurando elementos para fazer o laudo. Então assim, aquela coisa da pressa, nossa, já fez. Tem casos que eu não faço o laudo, demora às vezes 20, 30 dias para entregar um laudo. Olha, o pessoal tá falando que travou. Pessoal. Pra mim não travou aqui, mas vocês falem. Será que travou? Era só, nós estávamos... Ai, tá louco. Tem 73 pessoas. Travou? Eu não sei se agora travou ou não travou. Veja lá com a Grazi. Porque eu não... Agora voltou. Já voltou. Falaram, já voltou. Nossa, caiu faz tempo. Ela falou? Ela mandou aqui... Ah, não, tá. 22 e 38. Então, agora são 22 e 30. 22 e 34. Eu fui procurar, a Grazi me falou aqui, eu acho que no meu relógio voltou. Que Grazi manda um sinal se voltou aí. O pessoal tá falando que travou sim, voltou. E nós bem faceiro, continuamos conversando aqui. Foi. Coisas de live, né? Coisas de live, internet, mas hoje até que tá mais ou menos, né? Deixa eu ver então se tem outra. Agora voltou, a Grazi colocou aqui, ó. Ah, tá. Travou só 3 segundos. Ah, então tá bom. Quero ver uma coisa aqui, ó. Existem cidades catarinenses onde não existe IML? Não, todas as cidades que eu saiba são abrangidas pelo... Mas não, assim, se a tua deixa eu ver. For, IML tem em cidades maiores. Em cidades maiores que abrangem cidades pequenas. Vamos pegar na nossa região aqui, é Lages, Curitibanos. Que tem IML? Tem IML. IML é só Lages e Curitibanos. Porque em São Joaquim é só o IGP. Exatamente, então assim, muitas cidades não têm IML. Não são tantas. Não. E como são feitos procedimentos de necrópsia, corpo de delito? Aonde vão nas cidades? Por exemplo, se eu for atender alguém tá batendo na porta. Alguém chegou, tu vê ali. Eu vejo. Enquanto isso, eu respondo isso. Deixa eu ver. Se alguém perguntou os procedimentos, por exemplo, vamos pegar São Joaquim. Você vai lá na delegacia, ele solicita o exame de corpo de delito e as pessoas vêm aqui no ML. Ou são trazidas, às vezes, pelo conselho tutelar, por alguma situação, se não tem de condição própria. E quando é morte, são encaminhados para nós, são chamados, a gente é acionado e vai lá buscar o corpo. O que foi, Ana? Um exame. Eu vou sair, eu vou levar vai as chegar coisinhas. Um exame, tu vai ali. Eu vou abrir isso, quero ver aqui, minha chave. É um exame de... Eu vou fazer assim, pessoal, para não cair a live, tá? O doutor vai atender. Desculpa, povo. Não, desculpa, é que é assim. Como a gente, é tudo certo. Mas travou muito rápido, desculpa. Deu para entender mesmo assim, pessoal. Doutor, eu tô aqui no meu alojamento, tá? E o doutor tá atendendo. A hora que liberar lá, se por um acaso ainda tiver, só me dêem um feedback se tá travado agora ou não, tá? Porque eu não sei se tá travado. Me digam alguma coisa. É só porque a gente tá no plantão, né, gente? Então, chegou um exame de corpo de delito, o doutor tá lá fazendo, eu tô aqui, deu boa. Aí, se vocês esperarem um pouquinho, daqui a pouco ele faz, a gente libera e volta.
Eu sei que eu passei muitas perguntas que fizeram aqui no chat, eu tô vendo, não, estalo. Andréia, ô Andréia. Quero ver outra pergunta aqui. O AML pode fazer o exame de corpo de delito, ó. A Nescarina colocou, não, a gente não pode fazer. Quem faz é o médico, tá? Ó, vocês estão vendo, ele tá lá fazendo, eu tô aqui. Ouvindo e vendo perfeitamente, que bom. Beleza, obrigado, tá, Grazi? O doutor tá fazendo lá o exame. Boa noite. Eu quero que fique gravado, tá, Gabriel? Como saber quantos ml ou litros de sangue a pessoa perdeu? Gente, nós temos concha, né? No caso, Thaís, nós temos concha, tá? Concha normal. Ô, Fran, nós temos concha normal. Daqui a pouco nós voltamos com o doutor. E essa concha, a gente sabe quantos ml ela tem. E a gente vai tirando ali o sangue que está dentro da cavidade e vai sabendo, ó, uma concha, 2 conchas, 3 conchas e assim. Sim, eu durmo. Se tocar, a gente sai bem correndo. E daí o AML pode fazer o exame, não. Por isso, quando o enforcado tá. A princípio, Luana, quais os nomes das aberturas das cavidades? Tá. Tu quer saber as técnicas de necrópsia? Porque tem a técnica de Virchow, tem a incisão em Virchow, a incisão em T, em Y e a em U. É isso? Tá travando de novo? Pausado? Travou. Vídeo pausado. Alguma pergunta que vocês queiram fazer também, porque 15 para as 11, 15 para as 11, não há perguntas. Façam aqui que o doutor está disposto a 42, ó, voltem, agora sim. Mas é aquela coisa, tá tudo bem, tá tudo bom, acenar. Tá, uma coisa, conte daquele, quer ver, teve um rapaz perguntou, o Maicon, sobre as técnicas de necrópsia, sobre como é que quais são os cortes. Daí eu me lembrei daquele teu colega, só comente essa curiosidade, tá. Se tu pode comentar? Sim, posso. Eu tenho um grande amigo, é neurologista também, e ele é patologista, né? Neuropatologista. E ele é muito difícil ter neuropatologista, e ele foi fazer na Alemanha neuropatologia. Olha que massa, gente, ele me contou isso hoje. Inclusive, onde ele trabalhava era no hospital onde Virchow trabalhava. Então, uma das técnicas que vocês estão estudando para fazer o concurso é a técnica de Virchow. Né? Era um método, ele quem criou essa técnica para abrir o corpo e fazer, olhar in situ, depois o órgão, detalhe do órgão por órgão, né? Era um alemão. E esse Virchow ele tem muitos epônimos na medicina, ou seja, o que são epônimos? São doenças ou características que foram descritas por Virchow, né? E esse médico, que era também um neurologista e patologista, ele trabalhando na Alemanha, ele tinha uma sala que foi conservada até hoje. Olha que massa, inclusive, gente. Muitas vezes são feitas necrópsias lá na sala dele, com o material que ele utilizava. Isso aí, a gente está falando de 1900 ou 1800. Ou 1800 e pouco. Né? 1800 e pouco. E o Jean, que é até um neurologista top, eu digo que ele é um rapaz porque tem uns 40 anos de idade, 42, então eu acho ele muito novinho, ou até menos, e eu falo que vai ser um dos maiores neurologistas aqui de Santa Catarina, e ele é joaquinense. A Serra produziu grandes neurologistas lá em Florianópolis e aqui também, incluo. Tem muito neurologista lagiano aqui, serrano aí de Santa Urubici também. E aí ele fez isso, inclusive tem um seriado que eu esqueci o nome, que falava de coisas, desses casos assim terríveis. Eu acho que era um seriado alemão,
acho que tinha Criminal Minds, Tinha a Alemanha, inglês, tinha. Na Alemanha, num deles ele aparece, ele quem tá lá abrindo, ele diz, olha André, Na mesa. Nessa mesa de workshop. E eles filmaram ali, de verdade, assim, porque meio um Que documentário. massa. E aí ele disse que foi uma emoção, porque daí é dado um certo direito, você só vai fazer alguma necrópsia lá, porém, na sala de workshop, quando você chega a um certo nível, tem que ter um certo status, não é para qualquer um, entendeu? Puta, Para chegar lá, porque o cara imagine, é tratado, gente. o livro, o local dele, ele disse que ele se arrepiou e ficou extremamente honrado, porque antes ele já passava, conhecia a sala, mas ele trabalhou na sala de workshop. Nossa, quer ver, gente? Aqui, ó. Conta uma situação engraçada. Reforça a importância da galera ler atentamente o edital. Sou a CT, como a ML, e o pessoal questiona coisas que constam no edital. Isso eu falo depois, então, mas nós temos alguma coisa assim... Engraçada? Engraçada. Tem. O pior é que tem. Que são situações que ocorreram e que, assim, às vezes quando tu pergunta de rápido, de chopre, né, a gente não lembra. Mas eu teve uma situação uma vez que eu vou contar para vocês, vou inverter um pouco datas e nomes para... Sim. O fato é verídico, mas é como aquele realismo fantástico, assim, né? Eu digo assim, os personagens aqui vão mudar de nome, as datas vão ser mudadas, né? Só que um dia assim eu recebo um telefonema dizendo assim que o cadáver estava vivo aqui no ML. A frase era assim, o telefone celular nunca foi uma coisa tão boa no Brasil, mas assim, eu recebi o telefonema numa festa de formatura de uma prima da Grazi, calor, fevereiro, eu acho, janeiro, agora, uma época assim, muito calor, muito quente, e eu estava lá, eu acho que na estação, a atual Estação Brasil, sei lá, bem lá pertinho do hotel Scorpion, né? Sim, sei. E aí tocou o telefone e assim, a outra voz dizia assim, do ML, que a gente não vai contar agora quem é, porque a história acaba sendo engraçada, né? Doutor, o morto está vivo. Eu dizia, quem que está vivo? O morto, como assim, né? Imagina, o diálogo era mais ou menos desse jeito. Não, ele está com pulso e está quente. Ele disse, meu Deus do céu, manda ele direto pro hospital, pro Nossa Senhora dos Prazeres. Então, teoricamente, eu entro no meu carro, venho para cá, o cadáver é colocado no bandejão ali, leva lá para o Nossa Senhora dos Prazeres. Chegou primeiro no Nossa Senhora dos Prazeres, né? O rabecão, que era uma rabequinha na época, uma saveira. Tá. E com o giroflex ligado, tal, aberto, daí já chegou um monte de gente. E eu demorou um pouco, naquele dia o trânsito estava danado, demorou. E aí eu tinha uma caminhonete sub lá na época e entrei com o carro assim, parei, estava nervoso, uma situação inusitada, né? O que está acontecendo? Já nervoso, aquele misto, meu Deus do céu, também tomara que o cara estivesse vivo, né? Melhor do que tá morto, né? Mas imagina, uma confusão de ideia, o que está acontecendo? Eu entreguei lá a chave para quem que era, agora daqui a pouco eu lembro assim, disse, estacione meu carro, porque estava lotado, né? Não tinha. Por favor. Dá o Vanduir, grande Vanduir que trabalha lá no Nossa Senhora dos Prazeres, não sei se já se aposentou, eu sei quem é. Vanduir, um abraço aí se alguém estiver conhecendo ele. O Vanduir é um cara muito gente boa, disse, eu estaciono, doutora, onde tu achar um lugar? E aí foi quando eu entrei na emergência lá no Nossa Senhora dos Prazeres, tava o corpo, né, tirado do bandejão, numa maca, e aí veio estudante, veio o pessoal do TI, virou uma curiosidade, porque afinal de contas vazou aquela informação, tinha um morto-vivo na cidade, né? E aí quando cheguei até o Ricardo, que é meu primo, estava lá na UTI, o Ricardo Gagione, e ele disse, olha André, tá morto, mas sei lá, tu é o legista, tu quem diga, né? E quando eu coloquei a mão no corpo do cadáver, ele estava quente, ele ainda já estava numa posição mais ou menos assim, fletido, e a história era o seguinte, ele morreu de acidente e ficou muito tempo embaixo de uma lona preta. E aí ele aumentou a temperatura dele. E quando chegou aqui, ele não tinha lesão externa nenhuma, só interna, e ele não tinha cara de morto. Realmente ele tinha cara que estava vivo. A expressão facial dele, tu olhava no primeiro momento, parecia que encostava assim, ele estava quente. Meu Deus. E aí, eles foram colocar o pulso, tinha na época uma estagiária aqui que estava fazendo enfermagem, ela foi no pulso e ela sentiu o pulso dela, ela ficou nervosa.
Então, palpou o pulso e induziu todo mundo a sentir aquele pulso. E tu colocava, parece que tu ia sentir o pulso. Sentiu o próprio pulso da digital ali, aquela sensação. E aí aconteceu isso, acaba virando uma história, entre aspas, engraçada. E aí, nessa situação, eu apliquei algumas coisas que a gente aprende nas curiosidades da medicina para a identificação do corpo, né? Fora todos os fenômenos imediatos e os fenômenos consecutivos da morte. Mas daí eu pedi que tinha éter lá, injetei éter. O éter é extremamente irritante para o nosso corpo humano. Então você está em coma profundo, colocou éter, onde colocar o éter é absorvido e vai dar um ictema, uma lesãozinha avermelhada. E quando você injeta no cadáver, entra o éter e ele escorre imediatamente. Então tu coloca numa área de gravidade. Depois também peguei um bisturi, fiz um pequeno corte na coxa e não sangra. Pós, né? Uhum. Ele abre, tem um aspecto de carne de churrasco. Quando corta, né, quem faz churrasco, corta a carne, ela tem um jeito, mas cortar em vivo é outro, né? É verdade. Como eu disse, é expressão visual. Então esses primeiros sinaizinhos foram aqueles sinais e tal, e aí se resolveu a parada. Mas isso comeu um tempão danado, eu acabei não vendo a formatura, não indo na formatura direito, daí a Grazi foi junto com o meu pequeno, ele era pequeno na época, faz muitos anos atrás, estava com um terninho bonitinho e tal, ela toda arrumada, e eu fiquei esperando e eu disse assim, eu quero fazer essa necrópsia hoje para eu poder jantar, ir no baile e tal. Na época eu ia baile, agora não vou mais. E foi a Grazi, e eu ligava, disse, vamos fazer necrópsia? Não, tá. Eu disse, mas por que tá tão difícil fazer essa necrópsia? Até que tudo bem, à meia-noite eu vim fazer necrópsia, mandei a Grazi e o Franco pro baile, vim fazer necrópsia, daí eu disse, vou me vingar. Né? Disse, vamos abrir, começamos a tronco e membros. Né? Aí eu disse, não, é claro, assim, entre aspas, brincadeira, fique só aqui entre nós. Né? Quando colocou o bisturi no corpo, eu disse, tá vivo! Quase saltou o bisturi. Ele queria me matar, porque ele disse, tu me sacaneou, agora eu vou te sacanear. E aí eu soube que a situação era tão ruim que ele não queria abrir aquele corpo, porque parecia que estava vivo mesmo. Ficou uma impressão ruim. E o cara teve lesões internas, com um hemotórax violento, quebrou um monte de costela. Mas tudo internamente. Então essa foi uma história que eu nunca me esqueço. Tem mais histórias aqui. Sim! Eu até tava falando com... A gente fez uma reunião lá no Coruja, tu não foi? Não. E aí o Coruja está escrevendo um monte de livros aí, né? Então, livros das ruas da cidade e tal, e ruas disso. E eu me dou muito bem com o Coruja, gosto muito de falar com ele. E aí a gente teve uma ideia para contar essas histórias. O Coruja tem um monte, todo mundo tem aqui algumas, né? Daqui a pouco tu começa a lembrar, entendeu? Só que às vezes você tem que... É como contar aquela história. Nós temos aqui um colega, o Fernando Damasceno, o Fera, que a gente chama. O Fera é o contador oficial de histórias aqui do IGP. Eu acho que eu quero levar isso a sério com o Coruja. Vai ser um livro escrito a várias mãos. Eu vou recontar um nome de verdade do que aconteceu, respeitando agora, claro, a história, como se a gente muda o nome, muda a situação, tá? Mas vai contar histórias verdadeiras que aconteceram no ML de Lages, até, por exemplo, como histórias que vem desde a Cleuzinha, que estava aqui, o Fritz, Davi, Scopel, Paris, todos a turma que já passou. E Lages, todos os legistas de Lages, graças a Deus, estão vivos. Graças a Deus estão vivos, gente. E a gente tem o maior respeito por eles. Pessoal, eu só vou ver se tem mais alguma aqui, porque é o seguinte, já é 11 horas e o doutor precisa dormir, porque numa dessa, e daqui a pouco dá um monte de exame de lesão, e ele fica atendendo, e enquanto não der corpo, eu fico dormindo lá no nosso alojamento. Mas nós estamos, antes estava 82, chegou a 82 e agora 70, estava 72, 70. Bastante gente. Gente, assim eu quero agradecer imensamente, eu vou deixar essa live de novo, como a gente começou novamente, né, vou deixar gravada, tá? Claro que fazendo aqui no IML tem os percalços, tem as coisas, nós estamos de plantão e o André agora há pouco fez um exame, mas queria te agradecer assim por você... Não tinha como negar. Por você ter falado aqui pro pessoal e dado umas diquinhas. Quero agradecer, estão agradecendo aqui, tá, André? Só desculpa, gente. Vocês sabem que hoje foi no imprevisto, tá? Mas assim, a hora que ele tiver novamente disponível, na oportunidade, tem uma live que nós fizemos o ano passado, em outubro do ano passado. Quem puder assiste. Gente, ele fala muita coisa massa
naquela live dando dicas de como vocês podem estudar macetes sobre estrangulamento. Pessoal, veja, ele fala uma coisa sobre estrangulamento que é top vocês se ligarem. Eu nem lembro. Tu não lembra? Aquele negócio do estrangulamento. Tá, eu lembro mas não lembro que eu tinha falado. Tu falou naquela live e ele explica bem certinho. Então é aquela coisa. Hoje foi assim, obrigada do fundo do meu coração. Mais lives, por favor. Olha só, tu tá requisitado, André. Eu que agradeço aí vocês. E eu gosto de falar de improviso porque eu não gosto de ensaios. E ele Até assim. aquele babacão do Faustão, que eu acho ele um boboca, mas ele falava um negócio, quem sabe faz ao vivo. Gente, um beijo no coração de vocês. Obrigado, Grazi. Obrigado a todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. What the hell is going on down there?